Olá, amigos, tudo bem? Na mini aula de hoje, nós vamos ver estratégias do concursando de elite. Preparados? Vamos lá, solta a vinheta, Gabelinho. Pessoal, olha só, existem 10 perguntinhas que sempre me fazem e que são perguntas constantes, são dúvidas constantes das pessoas que estão se preparando para concurso. Então, objetivamente, coloca o slide para mim, Cabelinho, por favor. Olha só, como ter mais concentração, professor? Como é que eu me concentro mais na hora do estudo? Como arrumar mais tempo para estudar? Como ler melhor o material que eu estou estudando? Como montar a grade de estudo baseada no edital ou não? Quais matérias estudar primeiro, o que dá prioridade no meu estudo? Qual é o melhor material se estudar, apostila, livro e etc. Como escolho o ambiente de estudo, eu estudo em casa, em biblioteca, onde é que eu devo estudar, como é que eu devo estudar? Como conciliar os estudos com minha vida pessoal, meu trabalho, minha faculdade, noivado, namoro, esse tipo de coisa, compromissos sociais. Qual a melhor forma de estudar? Devo fazer por resumos, perguntas e respostas, só ler, só sublinhar? Qual é a melhor forma? E como evitar a preguiça? Essa talvez seja a pior delas, né? Então, voltando à primeira pergunta, então, como ter mais concentração? Volta para mim aqui, Cabelinho. A questão da concentração são duas coisas que eu quero que você preste atenção. Claro, se você quer ter concentração, você tem que ter motivação. Se você tem motivação, você naturalmente vai ter mais facilidade para ter concentração e foco naquilo que você está estudando. A motivação é algo que está ligado diretamente ao objetivo claro que você quer alcançar. Se você tem aquele objetivo claro, e olha só, não pode ser uma coisa muito abstrata, tem que ser uma coisa clara e objetiva. Eu vou dar um exemplo muito simples e muito prosaico assim. Ah, ah, vamos supor que você esteja fora do peso, por exemplo. Você está fora do peso, está meio gordinho, está querendo dar uma emagrecida. Então você fala assim, vou entrar na academia, vou começar a malhar, vou ficar saradão e tal. Se você não tem um motivo, ficar sarado é um objetivo, mas não é um objetivo específico, objetivo e palpável. Claro, se você ficar sarado, vai ficar bem palpável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagine que então, eu vou mudar um pouco esse objetivo. Tá, eu quero ficar sarado, por quê? Porque eu vou para a praia em um mês. Em um mês eu vou para a praia e todo mundo na praia é sarado, eu não quero chegar gordão na praia. Cara, em um mês tu vai malhar igual um maluco. Você vai ter motivação. Com motivação, naturalmente, no dia que você for para a academia, tu vai estar concentrado. Aquele dia que você correria 10 minutos na esteira, tu vai correr 1 hora. Você está entendendo? Tem a ver, então, com o objetivo claro. Então, você deve fazer o seguinte, eu tenho que estudar para o concurso. Tá, tenho que estudar para o concurso, é um objetivo. Mas qual é o objetivo mais específico? Eu quero estudar para o concurso porque eu quero ter uma vida melhor. Ainda é muito amplo. Por quê? Vai colocando por quê. Porque hoje eu não tenho isso. Por exemplo, eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho... Meus filhos não estudam em boas escolas, o bairro que eu moro não é um bairro legal, ou eu não tenho dinheiro sequer para levar a minha namorada ao cinema. Então, começa a concretizar mais esses objetivos. E aí você coloca esses objetivos como o objetivo do seu estudo. Aí, naturalmente, você vai ter mais concentração. Legal? Então, tem a ver com a motivação. Uma coisa que eu gosto também é você assistir vídeos motivacionais no YouTube, tipo Tony Robbins, esses caras assim, Bernardinho, procurem, botem no YouTube vídeos motivacionais e isso vai ajudar. Atletas de elite fazem isso, lutadores do UFC, por exemplo, jogadores de futebol, jogadores da NBA, eles assistem vídeos motivacionais. Então, tem um lado psicológico importante. Uma segunda coisa em relação é você entender as etapas do processo de concentração. As etapas do processo de concentração. Como é que acontece na nossa cabeça a concentração no momento que você está estudando? Rapidamente é o seguinte, você tem um estágio de preparação. Estágio de preparação. O que seria esse estágio de preparação? O estágio de preparação é aquele que você ainda não começou a efetivamente trabalhar com o material que você está fazendo, que você está trabalhando. Você não começou a ler, você não começou a resolver o exercício que você tem que resolver. Você está se preparando, você está preparando o ambiente. Nesse momento de preparação, que você está ajustando as suas coisas, você tem que gastar por ordem de 2 a 3 minutos. Okay?
Ou seja, é organizar os seus livros ali, separar e etc. e tal. Você já sentou, você está se organizando. Aí você entra no estágio de pré-concentração. O estágio de pré-concentração é aquela assim, bom, já decidi o que eu vou estudar. Aqui no estágio de preparação é importante você delimitar o que você vai estudar. Por exemplo, eu vou estudar o capítulo 1 do livro, por exemplo, né? Eu vou estudar as 5 primeiras páginas do capítulo 1. Esse é o estágio de preparação. Aí você vem para o estágio de pré-concentração. O que seria o estágio de pré-concentração? É aquele que você já decidiu o que você vai ler, você já decidiu o trabalho que você vai fazer e aí você vai começar a fazer. O estágio de pré-concentração tem que durar também de 2 a 5 minutos. Esse estágio de pré-concentração, não adianta você pegar o livro, cair matando e ler que nem um maluco. Não. No estágio de pré-concentração, você devota esses 2 a 5 minutos para fazer uma mentalização, uma interiorização pessoal. Tipo uma mentalização. A melhor forma de você fazer essa mentalização, a melhor forma é através de uma oração. Uma oração, como assim uma oração? Pai Nosso, alguma coisa assim, ok? Uma oração mesmo. Se você não gosta de oração, faça uma meditação de 2 a 3 minutos, medite um pouco, ok? Ou seja, entra no estágio mental, prepare o seu cérebro mentalmente para um estado de concentração. Ao invés de cair direto na leitura, você vai fazer uma oração rápida, uma meditação rápida, e aí você vai entrar no estágio mental correto. Preparação, pré-concentração, e aí você começa a estudar o estágio de concentração. Concentração. Bom, no estágio de concentração, vai depender, é como correr na esteira. Vai depender de quanto tempo você está estudando e como você já é preparado para isso. Tem pessoas que têm, por exemplo, na sua vida mesmo, na sua formação, pouco contato com livros, lê pouco e etc. Tu vai ter pouco contato com... por ter pouco contato com livros, acaba que sua concentração para a leitura é pequena. Mas ao tempo que você vai lendo, esse estágio de concentração vai aumentando. Esse estágio de concentração, ele pode durar de 15 minutos para pessoas que têm pouca resistência, até 2 horas para pessoas que têm mais resistência. Claro que você não vai considerar 2 horas para o seu estudo, porque o melhor é você dividir em frações menores, por exemplo, 45 minutos. Um cara que está muito bem, ele consegue manter 2 horas de concentração numa leitura, mas ele não consegue fazer isso cotidianamente. Então, se você está lendo uma coisa mais interessante, você pode ler até 2 horas tranquilamente. Agora, como é uma coisa que você tem que fazer cotidianamente, é melhor você dividir em 45 minutos. Então, o seu ideal aqui é que você se mantenha nesse estágio de concentração por 45 minutos. Ok? Se você atingir isso, você está no estágio ideal. E aí você vem no estágio de divagação. O que é isso? Você começa a perder a concentração e começa a divagar. Começa a perder o foco na leitura. O que você deve fazer? Você deve se policiar. Se você conhece essas etapas, você começa então a se policiar. Se você está divagando, não importa se você está lendo há 10 ou 15 minutos, você para, você tem que perceber que isso está acontecendo com você. Você para e volta à pré-concentração. Ou seja, faz uma mentalização, faz uma oração, um exercício de respiração e volta a estudar. Ok? Passe a se policiar. E você vai ver que isso vai ser muito, muito, muito poderoso no seu estudo. Legal? Então, em relação à primeira pergunta, como ter mais concentração, eu dou essas 2 dicas. Dicas de motivação e saber as etapas da concentração que ocorre na mente do concursando. Legal? A segunda perguntinha aí seria, joga pra gente aí, como arrumar mais tempo para estudar? Volta para mim aqui, cabelinho, por favor. Olha só, pessoal, enquanto eu vou apagando o quadro aqui. Olha só, pessoal, acontece o seguinte, isso, claro, vai depender da sua vida pessoal, se você trabalha, se você estuda, etc, etc, etc. Mas existe uma dica que eu posso dizer assim, uma dica universal. Não importa se você só trabalha, se você trabalha e estuda, se você trabalha e estuda e à noite ainda tem que cuidar de casa. Tem uma história, tem uma promotora de justiça aqui do Distrito Federal, que ela era casada, tinha vários filhos, né, quando ela estava estudando para o concurso. Né? Ela era casada, tinha filhos,
E ela trabalhava de manhã, à tarde, estudava à noite. Ainda tinha os filhos ainda. E ela passou, foi uma das primeiras colocadas no concurso de promotora. E aí, uma vez perguntaram para ela, como que você, com tantas tarefas, conseguia tempo para estudar? Prioridade. Eu priorizei estudo em detrimento de outras coisas. Então, em relação ao tempo para estudar, é colocar o estudo como uma prioridade. Uma prioridade. Uma prioridade. Então, naturalmente, se é uma prioridade, você vai eliminar outras coisas que não são prioridade. Por exemplo, um tempo no banho, um tempo maior de sono, alguma coisa assim. Mas o que é interessante em relação a essa prioridade é que você tem que ser, entre aspas, bitolado. É isso mesmo, você tem que ser bitolado. Não adianta. Se você quer estar nas cabeças, se você quer estar passando os melhores concursos, você tem que ser bitolado. Ou seja, você tem que ter a prioridade, o estudo como prioridade na sua vida e ficar bitolado naquilo. Por exemplo, tem um amigo meu que está bitolado. O Fabiano, estou te mandando um abraço agora. O Fabiano com certeza vai assistir esse vídeo. Direto eu ligo para ele. Eu sou o distrator do cara. Eu tento tirar ele da rota. Eu ligo para ele, cara, vai rolar o UFC aqui em casa, tem cerveja. E aí, vem para cá? Cara, não dá, estou estudando. Pô, meu irmão, e aí, vamos tomar uma hoje, sexta-feira e tal? Estou estudando. O cara está bitolado. Então nada tira, não é uma cervejinha que vai tirar o cara da rota, não é um compromisso social. Em relação ao compromisso social, é importante que todos os seus familiares saibam que você esteja estudando. Assim, você vai poder naturalmente usar o não. Isso é muito importante. Use o não. Por isso que eu citei o Fabiano aqui, por causa do não. Não, não dá. Não dá, eu estou estudando e isso é prioridade na minha vida. Beleza? Então, estabeleça como prioridade, seja bitolado e diga não. Amor, vamos ao cinema? Não. E aí, cara, vamos tomar aquela cerveja? Não, eu estou estudando. Legal? Beleza? Vai ter aquele casamento do teu melhor amigo? Não, eu vou estudar. Claro, que se é uma coisa que você não pode abrir mão, sei lá, cara, o nascimento da sua filha, tu tem que ir lá, claro. Mas aquilo tem como você programar com uma certa razoabilidade, você tem como programar dentro da sua vida de estudo. Não sendo uma coisa assim absurda, o resto é não. Não, eu estou estudando. Beleza? Vamos para a próxima perguntinha aí? Como ler melhor? Bom, em relação a ler melhor, volta para mim aqui, cabelinho, por favor. Em relação a ler melhor, a questão da leitura é também treino, não adianta. Pessoas que leem pouco vão ter mais dificuldade, e claro, pessoas que sempre tiveram dificuldade de leitura porque leem pouco. Então, se você sempre leu pouco, você tem que dar um tempo para a sua mente se organizar, se acostumar a essa nova atividade. Isso é normal. Mas é muito importante que você, quando for ler, utilize vários mecanismos do seu cérebro. Como assim? Vários mecanismos do cérebro. Se você só lê, você está utilizando só um mecanismo do cérebro ligado à leitura. Mas se você, ao ler, você faz anotações, você ativou outras partes do cérebro ligado ao aprendizado. Então a leitura vai envolver mais, vamos dizer assim, mais estratégias mentais para se manter concentrado. Então, ler. Primeiro mecanismo, faça anotação. Essa anotação pode ser através de um resumo, ok? Pode ser através de um resumo, pode ser anotações na margem. Você não pode deixar de fazer anotações quando estiver estudando. Outra coisa, à medida que você for lendo, faça desenhos. Desenhos. Como assim desenhos? Desenhos que podem representar, isso não é sempre não, é quando você vir alguma coisa que chame a atenção que você pode representar isso no desenho. Vou dar um exemplo aqui interessante. Quando dou aula de direito penal, eu vou falar do nexo causal, então eu explico o nexo causal como uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. E eu represento isso nas minhas aulas através do desenho. A atira em B, e isso leva ao resultado, isso é o desenvolvimento, né? Tomou o tiro, isso vai desenrolando e causa a morte. Bom, esse desenho aqui, para mim, representa um nexo de causalidade, relação de causa e efeito entre a conduta de dar tiro e a morte.
É, pedagogicamente, isso é importante quando você está estudando, porque isso ativa partes do seu cérebro que mantém o mecanismo de aprendizado. Então, criar desenhos, fazer bonequinhos, ou seja, tentar representar graficamente aquilo que você está estudando. Então, ao ler, desenvolver mecanismos que não sejam só da leitura. Faça anotações, faça desenhos, deixe a mão ocupada, ou seja, tem aqueles negócios de apertar, assim, né? Faça massagem, esse tipo de coisa. Tipo aquelas bolinhas de fazer massagem na mão. Faça isso, porque você vai manter o seu cérebro ocupado e isso vai evitar divagações. O resumo é muito importante. Eu gosto muito de estudar fazendo resumo. Por quê? Porque com o resumo você tem uma estratégia de revisão muito mais facilitada. Então, estudar fazendo resumo é muito bom. Agora, se você não gosta de fazer resumo, porque você não gosta muito de escrever, é importante, você pode fazer perguntas e respostas. À medida que você vai lendo o material, você vai fazendo à margem ou numa folha separada perguntas e respostas, que nada mais é que uma forma de resumo. Então, você está estudando o nexo de causalidade, você poderia resumir o nexo de causalidade ou simplesmente perguntar qual é a teoria adotada no Código Penal para explicar o nexo de causalidade. E aí você tentaria responder mentalmente, né? Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, por exemplo. Ou seja, a mensagem que eu quero é não só leia, determine estratégias para que sua mente fique mais ocupada, que não seja só com a leitura. Legal? Como montar a grade de estudo, nosso próximo tópico aí, como montar a grade de estudo. Olha só, em relação à grade de estudo, eu já fiz um vídeo, como as minhas dicas aqui são mais direcionadas àqueles que estão se preparando para o concurso de delegado de polícia. A minha dica aqui é que você estude o edital e saiba no edital quais são as matérias que pontuam mais. Eu já determinei que, para o estudo de delegado, é sempre penal, processo penal, constitucional e administrativo. Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Nessas matérias você deve priorizar tanto em relação aos materiais, como em relação aos seus resumos. Então, são as matérias que você deve priorizar na preparação para o concurso para delegado. Elas representam 80% das matérias que vão cair. Beleza? Isso em relação a montar a grade de estudo. Então, você vai pegar essas matérias e vai dividir na sua semana penal, processo penal, constitucional e administrativo com matérias principais. As outras matérias, que eventualmente caem, direito civil, informática, alguma coisa assim, você coloca como matéria subsidiária. Então você estuda um dia penal, outro dia processo penal, outro dia constitucional, outro dia administrativo. Tente vencer primeiro essas matérias, priorize essas matérias, ok? E ao conseguir vencer essas matérias, daí você começa a dar atenção para as matérias subsidiárias, ok? Mas a montagem da grade de estudo tem a ver com o edital. No edital para concurso para delegado é penal, processo penal, constitucional e administrativo, que representa 80%. Se você vai bem nessas matérias, você vai arrebentar no seu concurso. Então, monte a sua grade de estudo com base no edital, priorizando essas matérias. Legal? Quais matérias estudar primeiro? Volta uma coisa que remete à pergunta anterior. Penal, processo penal, constitucional e administrativo, se você está estudando para delegado. Mas, professor, eu não estou estudando para delegado, não. Estou vendo teu vídeo aqui, mas eu estou estudando, sei lá, para analista de tribunal, estou estudando para qualquer outro concurso. Bom, nesse caso, você deve estudar sempre constitucional e administrativo, informática e português. Ok? Constitucional, administrativo, incluindo a 8.112, no caso de você seguir um cargo, está buscando um cargo federal, 8.112. Informática, eu dou até uma dica, não faça só cursos voltados para concurso, faça cursos mesmo práticos de informática. Ou seja, saiba mexer no computador, isso vai fazer você acertar questões, legal? Só ler sobre informática é coisa complicada. E português também, faça um curso mais prático, mais longo, para que você tenha um domínio bom do português, e para você pontuar bem em português, legal? Mas então, para delegado, então, retomando, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Se você está estudando para outros concursos, informática, português, constitucional e administrativo. Constitucional. Próximo aí. Qual o melhor material? Livro.
Volta para mim aqui, cabelinho. Livro, livro, livro. Melhor material, livro. Qual livro? Livros voltados para concurso. Aí você só tem que tomar cuidado com as editoras. Editoras boas para concurso, que eu gosto. Eu gosto da Iuspodium, talvez hoje para concurso, na minha opinião, a melhor. Iuspodium. Estou ganhando nada para falar isso aqui não, tá? Realmente porque eu gosto. Editora Método, tem bons livros. Editora Saraiva, bons livros para concurso. E editora Atlas. Ok? Bom, olha só. Se você está estudando para concurso, um livro de penal, processo penal constitucional e administrativo, procure o meu vídeo que fala sobre a preparação, para como se preparar para delegado de polícia, que eu vou inclusive indicar os livros que você tem que escolher. As matérias subsidiárias, ou seja, aquelas que não representam mais de 20% ou 25% do conteúdo do edital, você estuda por bons resumos, ok? Você estuda por bons resumos. Próximo aí. Como escolher um ambiente de estudo? Como escolher um ambiente de estudo? Olha só. O ambiente de estudo, ele deve ser claro, aquele que você consiga manter um longo período de estudo sem ser perturbado. Se você consegue isso em casa, pode ser que você tenha um head start para não ter que ficar procurando transporte, esse tipo de coisa. Mas eu sempre gostei de estudar em biblioteca. Quando eu estava me preparando, eu estudava em biblioteca. Procure bibliotecas públicas, locais que você pode ir, porque também tem um ambiente. Aqui em Brasília, o pessoal gosta de ir muito em cursinho, o cursinho tem salas de estudo. Por que eu acho melhor? Primeiro que você não tem as coisas que vão te distrair. Televisão, geladeira, blá, blá. E quando você vai para a biblioteca, ou para uma sala de estudo, ou para um local um local que pessoas que estudam para o concurso vão, você está ambientado num local em que as pessoas estão com aquela mente de estudar para concurso. Então, as pessoas que você vai conversar são pessoas que estão estudando para concurso, o assunto é concurso, entendeu? Então, assim, eu acho que o ambiente tem muito a ver também com a motivação e etc. Você vai ver aquele cara que está estudando para o mesmo concurso que você, o cara está estudando para cacete, então você está estudando um dia, você quer estudar mais que ele, então isso é legal. Você está estudando em casa, você meio que não sabe, principalmente se você não estiver fazendo cursinho, você não sabe como é que está a galera, como é que ela está estudando, quais são os debates que estão rolando. Legal? Então procura um ambiente de estudo, principalmente em locais em que você saiba que seja frequentado por concurseiros. Legal? Próximo aí. Como conciliar o estudo com minha vida pessoal? Olha, vida pessoal. Primeiro, família. Avisar a família que você está estudando e que isso é prioridade na sua vida e que você está bitolado nisso. Isso incluindo seus amigos. Trabalho. Trabalho, claro, você não pode abrir mão do seu trabalho, principalmente porque se você está trabalhando, você está tirando dinheiro, por enquanto, desse teu trabalho, e você não quer ser despedido, nem quer ser mal visto, porque você é um bom profissional. Agora, tem sempre como você negociar, dependendo, claro, onde você trabalha, e a negociação ela é sempre salutar, se isso puder ocorrer. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe, seu trabalho seja intelectual. Então você tem que entregar uma demanda de trabalho, sei lá, por semana. Se você consegue estabelecer um cronograma de trabalho e todo dia sobra 20, 30 minutos para você ficar no seu trabalho tranquilo, ou no seu horário de almoço, se você tem como reduzir o seu horário de almoço para estudar, então isso deve ser tudo negociado. No trabalho é sempre um pouco mais complicado, mas o que eu fazia? Eu trabalhava numa escola, dava aula de inglês. Nos intervalos entre as aulas, em que eu ia para a sala dos professores, ficava batendo papo, eu evitava, ia para um outro local e ficava lendo. Sempre tinha um livro ali guardadinho, ficava lendo meus resumos e ficava estudando. Então, é achar brechas, ok? Se você puder negociar com seu chefe um melhor horário, tente fazer isso. Isso nem sempre é fácil. Se você está fazendo faculdade, uma coisa que eu fiz que dava muito certo é o seguinte. Você sabe que em faculdade você consegue estudar meio que de véspera para as provas. Então ia, falava com o professor, não enganava ninguém. Chegava, professor, olha só, estou estudando para concurso, a prova o edital tá para sair aí. Eu queria saber se o senhor me autoriza. Claro que isso não sempre vai acontecer, mas o que eu fazia? Eu queria saber se o senhor me autoriza a assinar a chamada, ou responder a chamada,
e ir para a biblioteca estudar. Vou ficar aqui na biblioteca estudando. Se tiver alguma coisa, algum trabalho e tal, o colega me manda uma mensagem, eu subo. Bom, se você perguntar para 10 professores e 3 falarem sim, ou 2, você já ganhou um tempão de estudo durante a semana. Claro que uns vão falar, não, é minha aula, tu tem que assistir, então se tu quer deixar a sala, então eu vou te dar falta. Beleza, professor, tudo bem, vou ficar aqui. Legal? E tente acompanhar a aula o melhor possível. Agora, se o professor autoriza que você saia, aí você sai, vai para a biblioteca da faculdade, fica estudando naquele período da aula e, claro, que se a aula for uma aula que você consiga depois estudar de véspera para a prova. Não vai reprovar por causa disso também. Ok? Qual a melhor forma de estudar? Devo fazer resumos? Também retomando uma coisa que eu já falei. Sim, deve fazer resumos. Se você está estudando para delegado, você deve fazer resumos de penal, processo penal, constitucional e administrativo. E as matérias subsidiárias, civil, medicina legal, criminologia, você já deve estudar para resumos prontos de editoras boas. Ok? Então, vamos supor que direito penal. Você pode estudar para um livro, sei lá, do NUT, né, um livro mesmo de doutrina, a parte geral do NUT, só um exemplo, ou do Kleber Masson, que seja. E criminologia você pode estudar para um resumo da Ius Podium para concurso. Direito civil, alguma coisa assim. Legal? Então, estudar para um resumo é muito bom, porque tem a questão da revisão. E quando eu falar quando eu falo de como estudar, eu sempre repiso muito isso, da revisão. A revisão é muito importante. Legal? Próximo aí. Como evitar a preguiça? Que preguiça de falar disso, né? A palavra já dá preguiça. A questão da preguiça é você ter uma rotina. Se você tem uma rotina, por mais que você tenha preguiça, você tem que fazer e vai lá e faz e ponto. Então a questão então da preguiça é você estabelecer, primeira coisa que eu entendo importante, é você estabelecer uma rotina. Se você estabelecer uma rotina, naturalmente, a rotina, ela tem a ver com o hábito. Ela tem a ver com o hábito. O hábito significa que o seu cérebro está programado para fazer aquela atividade. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão e estava falando sobre parar de fumar e tal. Daí um sujeito falou assim, um cara explicando como ele fumava e como ele parou de fumar. A questão do hábito, né? Ele falou, não, ele era um músico, toda vez que ele ia tocar, e era final de semana, isso não acontecia final de semana, ele gostava de, um pouco antes de entrar no palco, ele gostava de tomar uma dose de uísque, fumar um cigarro, que ele sentia aliviado e assim ele entrava no palco melhor, ele achava. Mas dia de semana isso não acontecia, só final de semana, porque dia de semana ele dirigia, tinha que levar filho na escola, esse tipo de coisa, então ele não gostava de beber. E aí o que aconteceu? Por um problema realmente de agenda de shows, ele não podia mais tocar no final de semana. Ele tocava numa banda, ele não era um principal, ele era um músico lá, que tocava um determinado instrumento, e ele não podia aos finais de semana, outro músico tocava. O que ele percebeu? Que ele ficou ali 3, 4 meses sem fumar. Por quê? Porque o cérebro não dava aquela ignição naquele hábito que ele tinha de fumar. E aí, tem um livro muito interessante que eu li, eu vou colocar na descrição do vídeo, que agora eu não estou me lembrando de cabeça, que eles fizeram o seguinte experimento aqui, rapidinho. Aí eles colocaram um queijo, vamos supor que aqui é um queijo, ok? Isso aqui é um queijo. Legal, vou fazer um queijo mais bonitinho aqui. Um queijo. Um queijo. Ok, aqui é um queijo. E aí, aqueles caminhos do rato, sabe? Aquele caminho do rato, que o rato passa. Rato de laboratório, né? Então aqui, legal. Legal. Eles colocaram, aqui tinha para cá e aqui tinha para cá. Aí o ratinho vinha aqui, está aqui o ratinho, ok? O ratinho vinha para cá, aqui estava o queijo. O ratinho vinha para cá, cheirava, vinha aqui, aí voltava, achava o queijo. Beleza. Aí repetiam com o mesmo ratinho. Ele vinha para cá. Na terceira ou quarta vez, ele já vinha para cá. Ele não fazia esse caminho de tentar cheirar aqui e voltar. Por quê? Porque ele sabia que o queijo estava aqui. O que aconteceu? Eles tiraram o queijo. Tiraram o queijo, não tinha queijo mais. O que o ratinho fez? Ao sair daqui, ele veio para cá. Por quê? Porque no cérebro do ratinho aqui, ele já tinha condicionado que a recompensa estava aqui. O que acontece aqui? O que quer dizer esse experimento?
que quando você condiciona o cérebro a agir de determinada forma, ele vai agir de determinada forma. Então, uma coisa muito importante para que você evite a preguiça e entre no estado de estudo sem ter que pensar nisso, é não pensar no fim, pensar no processo. Como assim? Não pense que você tem que estudar 2, 3 horas. Não pense assim. Estudar 2, 3 horas. Não. Pense que você tem que estudar, que você tem que se programar para estudar e que você vai estudar. É isso que você tem que fazer. Por exemplo, quando eu vou para a academia, eu não fico pensando que eu tenho que correr 1 hora na esteira. Eu penso que eu tenho que ir para a academia e ponto final. Lá, naturalmente, eu vou ter que correr 1 hora. Se eu pensar que eu tenho que correr 1 hora, não vou ficar aqui assistindo televisão. Não, eu boto o tênis e mentalmente, já é um processo meio que automático, eu vou para a academia. Se lá eu vou correr 1 hora, é outra coisa. Mas eu vou para a academia. Então, sente-se para estudar. Uma outra coisa também que eu deixo como um recado final é: não deixe de fazer exercícios físicos e cuide da sua alimentação. Programe, mesmo que seja o mínimo possível, mas faça exercícios físicos semanais. E evite comer comidas que vai te deixar mais cansado, vai fazer seu corpo trabalhar para digerir aquele alimento de uma forma mais intensa. Então, evite carnes muito pesadas, né? Evite comidas muito pesadas, evite refrigerante, muito açúcar, esse tipo de coisa. Prefira sucos naturais, sementes desidratadas, okay? Comidas integrais, se você gosta, ou tente colocar isso na sua alimentação, que isso vai facilitar. Legal? Essa é a mensagem que eu deixo essa semana, espero você na próxima. Valeu, um abraço.